Oi, Navega Tripper, seja bem-vindo a mais um SofaCast. Aqui é onde eu bato papo com pessoas feras do meu setor, do empresariado, de mentoria, para ajudar você que está andando nessa carreira aí também a conquistar o seu lugar no mundo. E hoje, para começar essa abertura, eu tenho a honra de receber a Grace, que é mentora, empresária, estratégica e escritora. É uma das especialistas em gestão, liderança, processos, contratação, inclusive já mentorou algumas das nossas lideranças. É minha mentora. Esse livro aqui, meus queridos, foi uma mentoria para mim, realmente com valor assim, irrisório. Então, seja muito bem-vinda, Grace. Muito obrigada pelo Obrigada, convite. obrigada, Aline. Para mim também é um prazer estar aqui. Sempre é bom compartilhar conhecimento e contribuir. Obrigada pela oportunidade. Eu agradeço. Ô, Grace, vamos começar assim para as pessoas entender quem que é você para essa potência de te trazer aqui e me falar. Ah, esse é o caminho, essa é a trilha que a gente falou ali um pouquinho para trás. Então, conta para o pessoal quem que é a Vi Group. Agora é a A Vi... Viviane, né, que a virou Viviane. V-Group, mas eu sou a Grace, eu sou empresária e comecei como professora a minha carreira. Então eu vivi uma grande dor quando me tornei empresária, que era justamente não saber fazer gestão de pessoas. Então, eu me capacitei, busquei várias formações e senti que eu precisava levar tudo que eu aprendia, eu aplicava primeiro dentro da minha própria empresa. E aí eu comecei a formar lideranças e depois eu senti uma vontade de expandir esse conhecimento, levando ele para outras empresas. Então eu trouxe pessoas, líderes que começaram, que estão há uma década comigo, que eu formei e que estão hoje na V-Group comigo. A gente acabou de fazer a transição, né? Eu saí da área de idiomas, que eu estava aí 20 anos, e fiz uma transição de carreira para a área de consultorias, mentorias, treinamentos e empresariais. Então hoje a gente está aí com esse projeto, levando muito conhecimento e uma gestão efetiva de pessoas, principalmente, para as empresas. Que legal. Vi, então, peraí, você tinha uma escola de idiomas Uhum, e da escola de idiomas você teve que contratar pessoas. com Contratar outros certeza. professores que não eram tão bons quanto você. Eu falo que não eram tão bons porque você precisou treinar e passar um pouco do que você tinha de Uhum. essência da empresa. Nós, agentes de viagens, por exemplo, nós somos os melhores agentes de viagens, tá? Ninguém faz uma viagem como nós. Eu já vou chegar aí. E aí, nós temos muita dificuldade em delegar para outro agente de viagens essa parte que a gente tanto gosta. Uhum. Imagino que você, como prof, teve que delegar a prof para ir para o ADM, para ir para a área Com administrativa. certeza. Como que você se sentiu nisso? Como que foi isso para você? Então, foi um processo e aconteceu muito rápido, porque eu tive que tomar essa decisão, eu tive que me posicionar, porque como que eu ia fazer uma gestão de uma empresa, uma franquia de idiomas que ela já começa com 15 colaboradores. Uau. Eu saí de lá com 4 e fui para 15, que eu tinha minha própria escola, né, que eu comecei assim, fiz essa transição e eu precisei me tornar gestora, eu precisei me tornar empresária. Então eu tive que decidir, eu tive que me posicionar. Então eu tive que delegar funções e realmente a gestão de pessoas foi a minha grande dor, porque eu sabia ser professora, né, Aline? Eu não sabia gerenciar pessoas. Então essa dor, como eu te falei, ela me levou a buscar um posicionamento, porque eu decidi que eu queria ser gestora, eu queria ser empresária, a gente tem que querer, senão eu ficaria lá onde eu estava. E aí eu comecei a me desenvolver primeiro como pessoa, porque eu achava assim, né? Não, agora eu vou me tornar treinadora aqui na minha Sim. empresa, vou contratar, vou desenvolver pessoas, vou treinar elas. Mas a primeira pessoa que eu precisava conhecer e desenvolver era eu mesma. E aí Poxa vida. eu entrei num processo de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal muito profundo, e aí eu comecei a entender de mim e entender das pessoas. Foi aí a grande virada de chave. E aí eu comecei a delegar, a confiar nas pessoas para que eu ocupasse de fato a função de coordenadora, depois me tornei diretora e depois franqueada. Então fui delegando, fui passando por essas etapas e aí fui delegando depois cada etapa que eu havia concluído. Então
contratei uma coordenadora, depois ela passou a ser diretora e eu passei a ser franqueada, para assumir, realmente olhar a empresa de cima. Eu vejo que essa é uma dificuldade muito grande para muitos empresários, empresárias, gestores, que é justamente se posicionar, delegar. Grace, eu cometi um erro muito grande, você foi minha mentora nessa área, que eu promovi a gestor o meu melhor vendedor. Eu acho que esse é um erro clássico, que a gente acredita que o melhor da nossa empresa, a gente tem que ter meritocracia e promover quem mais se empenha naquela área, né? Então eu fui lá e promovi o meu melhor vendedor. A Grace fez meu melhor vendedor desistir da área, porque ela percebeu que gestão não era para ela, que era as vendas para ela. E nisso, o meu maior erro foi porque eu perdi o melhor vendedor e também perdi a mentoria, o vendedor, o gestor. Então, Exato. qual conselho que você dá para essa pessoa que está saindo da urgência, que era o que eu estava saindo, que eu fazia tudo, para começar a olhar os perfis e falar, não, esse aqui, por mais que ele entregue resultado, não é para ele a gestão, vou promover aquele ali. Me ajuda a entender, porque parece que eu estou ofendendo aquele que era o melhor resultado. Então, aí entra a questão dos perfis comportamentais, que a gente aplica muito hoje nas nossas consultorias, quando a gente vai contratar uma pessoa, para entender com profundidade o talento dessa pessoa. Porque muitas vezes ela entrega, é uma pessoa que tu confiavas, é uma pessoa que tu tinha ali como uma pessoa que realmente entregava resultado. Então eu vou promover essa pessoa. Mas será que é o perfil dela? Liderar? Que fazer não é gestão? Não é para todo mundo. E a pessoa tem que querer. Porque às vezes ela pode até não ter tanto o perfil, mas se ela quer, se ela decidiu que ela quer se desenvolver, então eu vejo assim, perfil comportamental, porque às vezes a pessoa tem um talento para detalhes, para organização, para processos, que é totalmente o oposto daquele que tem talento para comunicação, vendas. E aí, depois que eu analisar isso, eu tenho que fazer acordos. Porque às vezes o que aconteceu? Você botou essa pessoa ali, mas você não preparou ela para estar ali. Né? E até você quis preparar, né? Mas no meio do caminho ela viu que aquilo não era para ela. E tá tudo bem, ela é a melhor vendedora ainda, mas não era aquele momento, não era o perfil da pessoa. Exatamente, e tá tudo bem, mas a gente, enquanto gestor, precisa ter esse feeling e também esse acordo, né, com essa pessoa bem detalhado desde o início. Então, na tua visão, né? Eu olho de cima estrategicamente, que é uma das questões que eu aprendi aqui no livro. Você fala que ser estratégica é uma decisão. Né? Então eu anotei, tá vendo? Claro, eu anoto. Qual que é meu perfil, mentora? Essa aqui é uma dominante influente alta, né? Nitidamente, né? Intensa, focada em resultados, envolvida com pessoas, vendas é o ponto forte e resultado, né, Aline? E resultado. Rápido, de preferência. Eu sou realmente um pouco obcecada por resultados mesmo, e eu busco muito isso. Então, é o que você falou, você dá uma tarefa, eu vou até o final. E aí tá aqui no teu livro, que é sério, isso aqui é uma mentoria, você sabe, né? Você tá vendendo por menos de... Você sabe, né? Eu sei. É uma entrega aí, é um over-delivery, né, Aline? Que quem tem um olhar como o teu já enxergou. Eu nem tem tarefinha de casa. Eu te mandei, né? Eu falei, ô Grace, isso aqui é a mentoria, né? Você falou, você pegou. Você pegou, porque nem todo mundo percebeu, mas tudo que tá aí eu aplico na minha mentoria. Então, esse livro realmente é um passo a passo, ele é um guia prático para você ter todas as estratégias na mão aí para liderar o teu negócio. Questão. Aqui, operacional era onde eu ficava. Certo. Apagando fogo, incêndio. Todo dia tinha alguém cancelando um negócio, alterando um negócio e comprando um negócio. Aqui eu vim para o tático, estava tentando entender quem que é a minha equipe, cometi muitos erros, até vim aqui para a estratégica. Por exemplo, hoje eu estou gravando esse SofaCast contigo, mas tem o pessoal lá atendendo, já tem os inscritos de ver, tem o processo feito. Qual que é a maior dor? Para não falar sobre a minha dor, mas qual é a maior dor que você vê de forma geral dos empresários, para não colocar a minha experiência aqui, que você vê que é geral, que as pessoas sentem na hora de subir essa pirâmide aqui? Excepcional. Por quê? Você se preparou para ser uma agente de viagem, você estudou, você se formou, então você quer ser aquilo ali.
Você gosta de fazer aquilo. Então, e agora? Por que eu vou deixar aqui o que eu sei fazer muito bem, o que eu gosto de fazer, e vou delegar isso aqui? É uma decisão para crescer. Você tem que tomar essa decisão. Ou então, como a gente tem, por exemplo, uma médica que ela não quer delegar o que ela se preparou 10 anos para fazer, então ela contratou pessoas. Hoje a gente faz a gestão humana da empresa dela, a gestão de pessoas, ela terceirizou isso, ela delegou para a gente e contratou uma gestora de processos para ela poder fazer a operação. Ela foi estratégica também. Entendi. Então, ser estratégico não é necessariamente deixar de fazer aquele ato, Não. é delegar o que eu não sei. Exatamente. Então, mas eu decidi que agora eu quero fazer uma transição. Eu não quero ficar aqui apagando incêndio, operando o tempo todo e fazendo, porque também apagar incêndio é fazer tudo, né? Tudo. Então, no caso Tudo ali, mesmo. ela está operando na função de médica, mas ela está ali fazendo o que ela sabe muito bem fazer, enquanto outros estão cuidando da empresa. Inclusive, ela é sócia do marido, o marido está lá na parte mais administrativa. Então, é justamente ter essa visão. Mas eu decidi que agora eu não quero mais ser isso aqui. Foi o que aconteceu comigo. Eu não queria mais ser a professora em sala de aula. Eu queria ser a gestora. Então, eu comecei a treinar líderes, formar líderes para fazer as outras funções até que eu fosse subindo naquela pirâmide. Então, o que é o tático? O tático é uma função de gerência, de coordenação, são pessoas que cuidam da operação, que lideram a operação para fazer a operação acontecer. Eu já fui essa líder tática. Mas aí depois, quando eu subi para o estratégico, eu deleguei as funções táticas, formei gerentes, coordenadores, líderes, para eu ficar observando o trabalho deles. E aí eu entro na posição estratégica, subindo lá para ter mais liberdade, para poder olhar para o crescimento da tua empresa. Então, ter tempo para isso, para poder me capacitar também, porque o estratégico ele não para de se capacitar e injeta esse conhecimento na liderança tática dele. Então, você delega e se posiciona de forma estratégica para poder ver a tua empresa, fazer a tua empresa crescer. Eu tenho mentorados que eles estão desde fazendo aquela migração, saindo do CLT para poder ser empresários do próprio setor. Eles vão entrar, o novo agente de viagem, ele entra como home office até que ele venha para uma salinha física igual eu vi, então ele vai crescendo. A transição de carreira, né, é uma dor, foi para mim também. Essa pessoa ela precisa se desenvolver, né? Você decidiu, então agora eu preciso aprender, saber o que eu não sei. Primeiro sobre mim mesmo, para perder os medos, para destravar, e também sobre pessoas, porque eu vou precisar contratar pessoas, né? Precisar confiar nas pessoas se eu quero crescer, que eu quero expandir o meu negócio. E aí, esse conhecimento sobre o perfil comportamental é muito importante, porque ele traz esse autoconhecimento, ele ajuda você a detectar o talento para colocar a pessoa certa na função certa, porque vai precisar contratar, né, Aline? Para crescer, para crescer o teu negócio e trazer as pessoas certas. E também vai precisar de processos claros. Eu preciso de um método claro, né? Para eu poder criar uma cultura, uma comunidade mesmo de pessoas que comprem a minha ideia. Trazer junto comigo. Então, eu vejo assim que hoje muitas empresas não têm isso. Uma cultura clara de processos e de comportamentos. E aí, cada um faz do seu jeito. Exatamente, aí começa a contratar. E a pessoa que está ali, esse colaborador que você contratou, ele começa a criar a própria cultura dentro da tua empresa. E aí vira uma bagunça. Porque não tem nada direcionado, não tem definido como vai funcionar, não tem definido o que nós defendemos, os comportamentos a visão que nós temos, a missão de fato e os nossos valores, o que pode, o que não pode, e aí vira uma bagunça. Então, quando eu comecei também era assim. Então, eu preciso ter isso, eu preciso buscar ajuda, pede ajuda, levanta a mão. Você hoje é um CLT, você quer ser empresário, você quer empreender. Peça ajuda para quem já percorreu. E hoje a mentoria, ela já é uma tendência muito forte. É um saltinho, né? Exato, porque você não quer ficar 4 anos aqui numa faculdade que não vai te ensinar a empreender. Não. E aí você muitas vezes vai aprender com quem não tem vivência prática. Então a mentoria é isso, é você buscar uma pessoa, como você na área que nós estamos comentando aqui do turismo, que já tem
9 anos de vivência prática e que tem um caminho para entregar para essa pessoa, para que ela performe e de forma rápida, né? A Grace me perguntou assim, qual é o teu método do curso? Eu comecei a rir. Que método, Grace? A tua trilha, né? Qual é a tua trilha? Falei, Grace, não tem trilha não, é o seguinte, eu precisava que a pessoa aprendesse antes de eu pagar o salário dela. Porque daqui 30 dias eu tinha que pagar o salário da pessoa que eu contratei. Então, minha filha, ela tinha que saber rápido, vender rápido, pelo amor de Deus. Essa é a minha trilha, vende logo. Mas, a verdade, ela tinha o conhecimento para passar, para que você vendesse e adquirisse esse resultado para poder... Né? Porque tudo é venda primeiro. Sim. O combustível... Pra faturar. A empresa precisa vender. E depois você vai vendo o que você faz, porque é o combustível. Você não tem como manter uma empresa sem vendas. Então, você fez certo. Então, a pessoa ela precisa ter um conhecimento rápido para que ela possa performar e aprender, de fato, com quem viveu, com quem tem realmente a experiência, o que é aquilo que se tornou óbvio, né? Para ela, pode ser um milagre de alguém. Como diz a minha também mentora, né? O teu óbvio... Ele não pode é óbvio de outra pessoa. Não é óbvio, ele pode ser um milagre de alguém. Então, você não precisa, você conseguiu entregar rápido. Em quanto tempo você fez isso? Meu Deus, assim, até aprender o que eu sabia demorou. Mas para ensinar essa pessoa a ter resultado? Não, aí era rápido, porque eu precisava realmente que essa pessoa entregasse antes dos 30 dias. Então... Hoje eu falo que se a pessoa assiste ali o curso, a única coisa que vai travar ela, que depois eu vou trazer um convidado aqui, é sobre cadastro, CNPJ, mas essas coisas... Burocracia. A burocracia. Porque olha aqui, o conhecimento tá aqui, agora vamos. Aí vai travando um pouquinho, porque a pessoa fica um pouco perdida. Tá, mas eu tenho que cadastrar isso? Tem, você tem que estar cadastrado, tem que a parte burocrática. E aí é essa parte que vai sendo uma trilhinha um pouco mais difícil, diferente de quando é aqui para mim, porque aí eu contratei, já tinha o cliente, já tinha os cadastros, já tinha as coisas burocráticas da pessoa. E essa pessoa, bote uma pessoa conforme, com perfil conforme, né, que a gente fala isso, que é a pessoa que é focada em detalhes, que ela gosta dessa parte, ela é uma pessoa concentrada, organizada, ela vai performar bem aqui. E deixa o influente vender, né? Deixa o perfil influente... Deixa o influente influenciar. E se relacionar, e se comunicar, e deixa essa pessoa quietinha ali, concentrada, que ela vai entregar muito bem, vai pegar o erro, vai te entregar um excelente resultado na parte burocrática. Ô Grace, vamos lá para... Eu tenho uma viagem que eu fiz o ano passado em Orlando, eu estava entre as 30 maiores agências do Brasil que fizeram venda dentro de uma operadora. E estava lá entre 30 gestores, grandes empresários da área, né, do Brasil inteiro. E adivinha qual era a maior dor? A cultura da empresa. Eles tinham ali 8, 9 funcionários, 10 funcionários, mas sentia que aquele lá estava perdido. Então, são grandes empresários também que têm a dor de como manter a cultura deles dentro da empresa deles. Que dica que você daria para nós, porque eu quero estar na roda deles de novo, agora eu quero chegar e falar, deixa eu te falar uma coisa, minha mentora me ensinou, vocês estão fazendo tudo errado, cadê? Mas como que você daria essa dica para eles, assim, para desenvolverem essa cultura na agência deles? Então, primeiro, é você ter claro qual é a tua missão. Legal. Porque precisa ter um significado. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Tem que ter a parte da paixão aí envolvida. Porque se a pessoa entra só querendo também resultado... Só dinheiro, né? Ela vou entrar no turismo, vou ganhar dinheiro. Ela esquece do fundamental, que é o propósito. E aí, a gente fala que... Qual é a tua visão? As pessoas vão entrar na tua empresa querendo saber onde é que você quer chegar, o que você almeja para eles irem junto com você, onde é que você quer chegar. E os valores, a gente fala que você tem que ter pelo menos 5 principais valores, que é um número bacana para a pessoa, para quem está contigo memorizar, e você viver esses valores, de fato, dentro da tua empresa. Então, a gente ajuda a criar. Nós temos uma consultoria para ajudar a criar isso aí, e criar um manual também, porque quando a pessoa entrou, é assim que funciona a minha empresa. Sim, é o manual de entrada, o onboarding dessa pessoa. Exato, a gente faz tudo isso na consultoria e tem que ter, porque senão a pessoa fica perdida ali dentro. Sim. Ela não sabe, de fato, o motivo dela estar ali, pelo que ela está, o que ela defende, o que ela, de fato, está fazendo parte. E aí entra o pertencimento. Você entrou aqui... você é parte do quê? Deixe claro isso para eles. Aonde você se encaixa na roda daquela empresa? A Aline foi para o Egito. Quando você sai daqui para um outro país,
É eles que se adaptam à tua cultura ou você que se adapta à cultura Eu deles? que lute, fiz a ralaxabaralá para eles. Então, a mesma coisa é quando você está entrando numa empresa. O colaborador precisa se adaptar à cultura da tua empresa e não ao contrário, porque daí você vai virar bagunça, como a gente havia falado. Cada um cria a sua cultura. A empresa agora acabou de migrar, era Uhum. mentorias, assessoria. Você falou que agora ficou um ecossistema muito grande e esse ecossistema treina outras empresas, tem planos anuais. Me explica melhor como funciona isso daquelas para querer também, né? Você já sabe o preço para saber se eu peço depois no final. Mas explica um Então, pouco como que funciona agora a tua empresa. nós acabamos de fazer essa transição porque tudo começou informalmente, Aline. A gente começou a fazer treinamentos dentro da escola de idiomas e, de repente, a gente foi empurrado a fazer treinamentos para outras empresas. A nossa primeira cliente foi a doutora Gabriela, uma médica. Ela olhou um conteúdo nas redes sociais e disse: eu quero esse conteúdo aqui dentro da minha empresa. Que legal. E aí a gente começou, informalmente, não tinha CNPJ para fornecer nota, meu Deus. E aí, calma, agora vamos organizar isso aqui. E eu já sentia no coração essa vontade de fazer uma transição de carreira, porque eu percebi que o meu chamado na área de idiomas tinha se concluído. E aí foi onde eu comecei essa transição de carreira. E aí nasceu a Gente Treinamentos. Que legal. A Gente Treinamentos, e aí a ideia era fazer treinamentos. Ok. E aí, ao longo do tempo, eu percebi que a gente começou a ir para uma linha de consultorias. Eu me formei para ser mentora. E aí a nossa empresa não entregava mais só treinamentos. Então o nome Gente Treinamentos já não representava mais o que a gente entregava. E o nosso foco continuou sendo pessoas, gente, né? Mas no início desse ano eu senti essa necessidade de mudar o nome da empresa, justamente porque a gente estava entregando um grupo, né? O nome grupo, ele vem da pluralidade de serviços que a gente passou a oferecer, mentorias, consultorias, treinamentos, palestras, e aí a gente mudou o nosso nome com um propósito ainda mais forte de unir pessoas e negócios. A V-Group, ela tem isso, de unir pessoas e negócios. Nós não desassociamos pessoa física de pessoa jurídica. Para nós está tudo conectado. Quem você é como pessoa vai refletir em o CPF forte. O livro, ela fala muito isso, não adianta você ter CNPJ forte e o CPF fraco. Não vai sustentar, né? Então, quem você é como pessoa vai refletir nos teus resultados como profissional. Então, nós trouxemos isso, a humanização, o cuidado com pessoas que transforma negócios, né? Muito focado em pessoas ainda. E nós trouxemos, então, nós temos aí o foco em consultorias, mentorias. Mentorias nós ensinamos a fazer, a consultoria, assessoria nós fazemos pela empresa. E os treinamentos, nós treinamos equipes e capacitamos pessoas. Formamos líderes também. Então, nós trouxemos duas grandes novidades agora na V-Group, que é a Universidade Corporativa, que é um programa para capacitar a tua equipe o ano inteiro. Então, ela traz 4 treinamentos intensivos para a tua equipe, que tem como base o conhecimento sobre pessoas, o comportamento, entender o comportamento humano. Depois dessa fase, de entender as pessoas, atender as pessoas como elas precisam ser atendidas e não atender todo mundo igual. E aí entra a questão de vender para cada perfil, né? Atendimento e vendas da forma certa, estratégias de atendimento e vendas. Depois a gente entra na parte de performance, que daí a gente educa o colaborador a uma mentalidade de autorresponsabilidade, para que ele seja o protagonista do sucesso dele, entendendo que primeiro ele trabalha para ele, não para a empresa. Então, se ele entregar um bom resultado, ele está entregando para ele primeiro. A consequência vai vir, a oportunidade vai aparecer. E se ele entregar um resultado ruim, ele também vai ter isso como retorno, um resultado ruim. Então, ele vai ganhar uma promoção para a rua. Exato. Então, a educação, a gente precisa educar as pessoas, os colaboradores, a uma mentalidade de compromisso e autorresponsabilidade, entendendo que o que você faz é para você. E aí a gente entra com essa proposta e termina com a comunicação. Porque a comunicação, ela é mandatória, né? Tudo, você pode falar
várias coisas da mesma forma e ser interpretado de formas diferentes. Então, a comunicação não é o que você fala, é o como você fala, é o jeito de falar. E isso muda tudo, Aline. Tu sabes disso? Porque você vai atender uma pessoa, a tua postura, a tua expressão facial, a forma como tom de tom voz. de voz, a tua vestimenta. Tudo E mesmo isso comunica. sendo o cara home office, né? Tipo, não adianta vir trabalhar de meia e pijama. Dá pra sentir? Primeiro você comunica para você mesmo, né? Porque Sim. quando você se arruma, você olha no espelho e vê, poxa, É tipo como fosse a máscara do Batman, né? Agora eu vou vestir aqui e vou salvar o planeta. Isso, tô pronto. Tô pronto. Então eu preciso desse cuidado, né? Com a minha vestimenta, com a minha postura, com o meu tom de voz, e isso muda tudo. Então a gente treina as pessoas e a gente sempre fala, por que a gente criou esse programa da Universidade Corporativa? Porque a gente entende que funcionários bem treinados performam 10 vezes mais do que não treinados e que eles vão trabalhar com mais energia, com mais entusiasmo, eles vão trabalhar, vão produzir mais, e isso para uma empresa é fundamental. Então, treinar. Toda empresa precisa treinar o seu time, capacitar no mínimo 4 vezes ao ano. Então, essa é a proposta do plano essencial, que são 4 treinamentos ali ao ano, e nós temos aí no plano treinamentos com formação de lideranças. A gente faz um diagnóstico para direcionar para o gestor qual dos planos mais se encaixa na necessidade dele. E aí entra treinamentos também com mentoria, direcionamento para o gestor, para a performance dele, sim, tanto pessoal quanto profissional. A roda da vida, né? Vamos lá. Não desassociamos, né? Pessoa física de pessoa jurídica, CPF de CNPJ. Então entra essa mentoria também. E a outra novidade que a gente trouxe também para o V-Group é justamente o que você está fazendo. A minha trilha. Exatamente. A gente entende que um empresário que ele já chegou num patamar alto de resultados e ele já é reconhecido como uma autoridade, e ele quer transbordar o conhecimento dele para o mundo e ainda ganhar com isso, ter lucratividade, ele pode se tornar um mentor. Isso também é comum, porque hoje Flávio Augusto faz isso, o dono da Polishop faz isso, muitos empresários e empresárias fazem isso. E a gente entende que você já chegou num patamar que você, poxa, deixa eu levar isso para o mundo. Então, se você tem pelo menos 7 anos de aplicação prática na tua área de atuação e você tem bons resultados e é reconhecido como uma autoridade pelas pessoas, você já pode ser um mentor. Legal. Então, como eu fiz uma formação em mentoria, hoje eu tenho uma trilha para você se tornar um mentor e para você ter um método para você montar a tua mentoria, teu passo a passo para ensinar outras pessoas e vender isso aí também e faturar pelo menos até R$50 mil em 3 meses. Essa é a minha trilha. Então você pode comprar esse produto para ser mentor. Quero comprar esse produto aí. Já tenho certeza que é uma boa mentora, só que ela pode aperfeiçoar ainda mais a mentoria dela com um método, né? Com uma trilha para tornar a mentoria dela ainda mais efetiva. Que legal, eu vou estar querendo saber disso. Ô, Vi, eu quero te puxar aqui agora para o teu lado viajante. Você que também é viajante pela Navega Trip. Eu chamo você aqui na agência, você é minha persona do público ouro. Eu falo que é o meu cliente ouro. É aquele cliente que você acabou de fazer uma viagem maravilhosa para a Grécia, num cruzeiro lindo, pulou ali na Itália, foi com a família. E o que faria você confiar em mim como agência de viagens para fazer uma viagem dessa, que a gente sabe que gera uma expectativa, ansiedade enorme, Nossa. A gente conversou sobre isso. E como que eu, como agência, posso olhar o teu perfil e falar, olha, esse é o perfil, você tem que aprender a ler o perfil dos clientes para conseguir entregar uma viagem assim, lidando com a expectativa, com a ansiedade do cliente, que também não é só sobre vender viagem, é sobre lidar com a emoção do cliente. Só me ajuda a entender esses perfis e ajuda esse agente de viagem a entender você como cliente, né? Exatamente. Eu acho que quando você se conecta com o teu cliente, você ganha ele e você retém ele, porque você ganhou a confiança dele. Então, assim, Aline, vai ter o perfil que você vai aprofundar o teu conhecimento sobre pessoas e você vai ver que tem aquele perfil de cliente que ele quer que você resolva o problema dele rápido. Coloque a culpa em alguém.
que ele quer assim, ele quer, olha, eu quero viver essa experiência, como é que eu faço isso e eu quero saber de viver, eu quero Resolve para mim, eu faço o Pix. resolve para mim, eu faço o Pix rápido. E vai ter aquele que ele quer se envolver, que ele quer vir aqui, que ele quer tomar um café contigo, que ele quer falar da vida dele, ele quer que você conheça ele também quer te conhecer, e ele é o da emoção. Ele é emocional, ele quer se envolver, e esse é aquele que não importa quanto custa, mas eu quero viver a experiência e vamos conversar. Entendi. Vamos conversar. Vai ter aquele outro que ele vai querer se sentir seguro. É mais o financeiro, quero saber... Eu quero assim, eu não quero... me fala o que eu tenho que fazer, eu tô com medo, eu não sei nem para onde eu quero ir. Me ajuda. Tem muito esse. Me ajuda, sim, me ajuda porque eu tô inseguro, então tu precisa passar essa segurança para ele, o passo a passo. Ele quer um passo a passo, ele quer um roteiro muito bem detalhado, ele funciona assim, não gosta de pressão. Esse não vai te apressar, ele quer fazer tudo planejado, ele gosta do planejamento. Entendi. E tem um outro que ele vai te cobrar detalhes, é aquele cliente que ele surta se houver um imprevisto. Surta. Ele quer, assim, saber detalhadamente sobre o lugar que ele vai, tudo ele quer saber. Quer saber como é que vai funcionar o aeroporto, ele quer detalhes profundos, que é o conforme. E aí, esse perfil é aquele que ele é muito organizado e ele precisa saber de todos os detalhes. Eu tenho cliente que ela marca o coração na onde ela vai almoçar, se é perto do hotel ou não. Meu Deus, Desse nesse extremo. E assim, se acontecer alguma coisa fora da rota, ele surta. Então ele quer organizar perfis? tudo. São 4 perfis. O acelerado, que ele quer só resolve para mim. O que quer se envolver, o que quer se apaixonar. O apaixonado. O que quer segurança. O financeiro. Também, planejamento. E o que quer detalhes assim extremo e organização extrema. Então, tem uns que não querem nem saber do detalhe. Eu quero. Meu Deus, como é que eu identifico isso? Porque às vezes vem os 4 na mesma. Oi. São 4 que chegou. Como é que eu consigo lidar com esses clientes assim? Tu vai identificar pela forma como ele fala. Entendi. Né? Então tem essa. Tem detalhes, né? Ontem até a nossa consultora estava lá passando um feedback de um consultor, que ela falou assim que ela queria detalhe. Ela deixou entender na conversa que ela precisava entender mais de detalhes. E aí ele quis ir direto ao ponto com ela. Já esfriou a relação. Depois ele conseguiu reverter. Mas esfriou a relação. Então, às vezes, o cliente ele dá uma brecha numa frase que ele escreve, tu já consegue identificar o perfil. Entendi. E aí você precisa ter o jogo de cintura. Então, aquele script pronto que eu compro de R$ 9,90 na internet não vai funcionar. Não. A droga. Tem que entender de pessoas. Tem que entender de pessoas, tem que se aperfeiçoar nisso. A venda é isso, a conexão é isso, e você precisa... Muitas pessoas perdem, né, por não saberem identificar. Então, só que assim, todas as pessoas, elas querem ser bem atendidas, né? É verdade. Então, eu acho assim, por isso que um dos valores que a gente tem é entregar o que a gente combina com os nossos clientes e entregar além do esperado. Isso é o over delivery, né? Quando a gente entrega além, a gente causa o efeito wow e a gente surpreende. E quando a gente surpreende, a gente vai ser lembrado sempre. Poxa, entregou a mais, eu estava esperando isso, mas ela entregou além. Então, eu confio nessa pessoa, eu gostei dessa pessoa, ela vai querer voltar e vai querer indicar. Então, o over delivery não tem erro. Eu sei que às vezes é difícil, né? A gente está cansado, tem 1000 coisas para atender, só que a entrega a mais, ela causa esse efeito. Que legal. E como foi essa experiência, Grécia? Que é o meu sonho. Eu falava pra Grécia assim, eu tô planejando essa viagem aqui pra você, já visualizando isso pra mim também, porque é realmente um sonho. Como é que foi viver esse sonho? A Grécia, toda viagem, né, a gente planejou com muito, muito cuidado, muito carinho.
Então, eu também já queria saber onde é que eu ia em cada lugar. E ela queria saber até as festas, queria saber Eu não sou a cor. conforme, mas assim, eu queria viver uma experiência que eu pudesse aproveitar um pouquinho de cada lugar. Já foi escolhendo cada passeio com cada critério, não chegou lá e vou ver o que eu faço, né? E aí a Grécia é aquela coisa do azul com branco, eles são bem patriotas, né? Uma história bem bacana. E a história também, né, que eu sempre já trago até para os treinamentos, né, da época da Grécia Antiga, né? Adoro. Conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Que lindo! Tem muito essa coisa que transcende, né? A cultura grega transcende o material e traz o autoconhecimento. Nunca é só uma viagem, né? Não. E por mais que a gente só conheceu uma pitadinha, né, Aline? Porque o cruzeiro ele tem uma outra experiência, sobe e desce, mas a gente foi em Mykonos e em Santorini e conheceu um pouquinho, né, da energia daquele lugar. E foi incrível, né? Eu quero voltar para ficar mais tempo, para ir mais a fundo. Que legal. Mas foi maravilhoso. Ô, Grace, desde que a gente se conhece, que a gente começou a conversar, já tem um tempinho ali, você sempre falava muito da Itália. Eu lembro que você queria tanto levar a parte do idioma da Itália. Como que foi para você e para o teu pai? Porque o teu pai veio aqui depois, ele era parceiro. Ele voltou com dinheiro. Que tipo de pessoa volta com dinheiro? Ah, minha filha, ali é engraçado, tá? Foi muito legal, porque assim, ó, depois que o meu nono morreu, eu senti essa vontade, né, de fazer essa viagem. Eu tava ensaiando já, né? Sim. Mas não foi no tempo que eu queria. Então, sempre tem isso, né? Mas foi no tempo certo. E aí, o pai já queria ir também. Eu disse, nossa, fazer uma viagem com o pai vai... Em família, com as raízes do nome. Com as raízes do nome, foi realmente um sonho realizado, né? E o pai, ele entende um pouco de italiano e tal, mas no cruzeiro, a gente embarcou na Itália, mas no cruzeiro era só inglês, foi muito engraçado, porque meu pai dizia assim, ó, eu estaria morto aqui se eu não soubesse, eu sozinho aqui. Eu ia passar fome, porque eu não sei falar nada. E aí eu vejo a importância do idioma. Porque assim, no italiano, eu fiz um tempo italiano, mas também depois parei. Foi só para interagir um pouquinho lá, para saber um pouquinho do idioma. Mas se você fala italiano, eles vão começar em italiano, mas se você fala inglês, todo mundo lá fala muito bem inglês. Que legal. Total, assim, foram bem receptivos, não tive problema nenhum, falava mais inglês. Só que o engraçado é que, assim, né, teve até os bordões da viagem, porque o pessoal lá era prego. Prego? Prego. Prego pode significar com licença, por favor, e de nada. Então, tudo era prego. Eu falava, para pedir para entrar, para dizer, a gente falava grazie mille, era prego. De repente, daí é tudo prego, aí o André solta uma, né? Martelo. Aí ele prega o martelo, aí só besteira, né? Besteira na viagem e brincadeira, piada, né? E o pai, tudo é prego. Agora, prego e tiramisu. Então, o tiramisu, onde eu ia, eu queria experimentar o tiramisu, porque é a sobremesa clássica, maravilhosa, né? Mas é diferente de um lugar para o outro, eu queria provar em todos os lugares. Entendi. E a melhor que eu provei foi em frente ao Coliseu, tem um restaurante lá, acho que é Al Gladiatori, que tiramisu. Aí o meu pai disse, mas tiramisu significa puxar para cima. Em italiano, se puxar para cima, claro. É uma sobremesa que tem lá uma bolacha que é tipo a bolacha champanhe, que ela fica escondida num creme. Aí então tem que puxar. Faz sentido, pai? Aí tudo era tiramisu, prego e besteira, só falando besteira, e foi muito engraçado, assim. Foi muito divertido, foi uma experiência assim para ficar para a história e assim, queremos viver um pouco mais disso, né? Quero passa tudo tão rápido. Agora tem que ir para Florença, Positano, a costa, né? Viver ali aquele... Nossa, é muito lindo a Itália, é muito lindo mesmo. E para a gente finalizar aqui, me ajuda para que a audiência consiga essa mentoria de preço irrisório, mas que consiga também encontrar você nas redes sociais, consiga encontrar a tua empresa, tanto para aquele empresário que está escalando, que já tem equipe, tanto para aquele CLT que vai enxergar isso daqui como uma virada de chave. Então, ajuda esse pessoal a te encontrar. Então, o meu arroba é Grace Viviane, tudo junto, com i no final. E eu quero criar ainda, porque está concentrado no meu Instagram, nessa rede social, os meus conteúdos e tudo sobre a empresa, mas eu quero ainda criar o Instagram da empresa
para separar, né, desassociar uma coisa da outra. E o nosso site, a gente lançou um site que está bem bonito agora, que é o www.vigroup.net.br. Confere lá tem todos os nossos serviços, tem um pouco da nossa história, e você vai entender mais a fundo o que a gente entrega. E não deixe de se desenvolver. Um dos nossos valores é a inovação, é a transformação, o desenvolvimento constante. A vida é viva, as coisas mudam muito rápido, a gente não pode parar, a gente tem que se desenvolver o tempo todo, inovar. Então, busque esse conceito para a sua vida. A vida é movimento e você vai ver que os resultados vão vir. Quanto mais em movimento você está, mais movimento a vida traz para você, para a tua vida, para o teu negócio. É isso aí. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, adorei. Eu também gostei muito. Você possa vir, repetir essas aventuras, ajudar muitas pessoas, que eu sei que a gente está trilhando um caminho super legal. Obrigada, pessoal. Até o próximo. E não deixa de curtir. Quem não curtiu, eu já sei que tá vendo e não tá curtindo. Um beijo para vocês.